Bem, vamos começar então, gente, oficialmente. Boa noite, faço parte aí do time So Black e hoje a gente está com uma live especial para você que quer saber um pouquinho mais sobre lente de contato, que está iniciando o uso, que tem interesse em utilizar ou que já utiliza há muito tempo e está tendo alguma dúvida, né? Então, o título da nossa live é: se eu iniciar o uso de lente de contato precocemente, poderei utilizá-las a vida toda? Será que isso é possível? A gente está aqui para responder qualquer dúvida de vocês. Nossa convidada especial, doutora Lívia Diné. Para quem não conhece ela, também faz parte do nosso time So Black aí, lá de Manaus. Né? Hoje a gente tem uma live especial da região norte. Isso aí. Eu Norte aqui de bombando. Belém e a doutora Lívia de Manaus. A gente vai começar com alguns questionamentos que já chegaram para a gente, mas vocês que tiverem outras dúvidas, por favor, podem nos encaminhar. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, vamos lá. Vou me apresentar aqui, gente. Meu nome é Lívia, como a Cris falou, Lívia Diné. Sou médica oftalmologista, especialista em córnea, lente de contato, catarata e cirurgia refrativa. Tenho uma paixão por atender pacientes de lente, por tocar a vida das pessoas, né, através da lente de contato. Eu acho que eu e você, a gente tem isso muito em comum, né? Com Né, Cris? certeza. Da gente poder realmente fazer uma diferença, na vida de quem usa lente. Eu sempre digo que o nosso objetivo como oftalmologistas é justamente mudar a vida da pessoa, né? Dar qualidade de vida. E a lente de contato entra muito aí, né? Conseguir melhorar seu dia a dia, conseguir melhorar seu trabalho, conseguir melhorar seus esportes de uma maneira geral, sua vida mesmo, pensando em visão, qualidade de visão, né? E eu não poderia deixar de ser uma das primeiras perguntas, né, Lívia, para você. É possível usar lente de contato a vida toda? Existe um tempo máximo, né, uma idade máxima aí, ou até mesmo uma idade mínima de uso dessas lentes? Conta pra gente um pouquinho. Então, a lente de contato, ela pode ser iniciada desde os primeiros meses de vida, né? Às vezes é necessário o uso de lente de contato. Uma criança, por exemplo, com uma catarata congênita, que não foi possível colocar uma lente intraocular, a lente de contato pode salvar a visão desse olho que ficou sem o grau correto. Quando a gente tem uma diferença muito grande de grau de um olho para o outro, que às vezes a gente não consegue colocar esse grau nos óculos, a gente vai lançar a mão da lente de contato. É claro que não vai ser uma lente de contato para qualquer grauzinho de uma criança, né? Geralmente são casos especiais que a gente vai começar cedo. Passada essa situação, né, de situações especiais, existem também as possibilidades do uso de lente. Geralmente a gente recomenda aí a partir dos 8 anos de idade, quando a criança já tem um pouquinho mais de maturidade, né? Para determinadas situações, né? Então, assim, uma criança que às vezes pratica um esporte, uma menina que faz uma dança, que faz balé e tem um grau super alto, tem uma miopia alta, por exemplo. A lente de contato pode auxiliar bastante nessas situações. Então, a partir dos 8 anos de idade, a gente já consegue, na maior parte dos casos, colocar, claro, com todo o cuidado, assistência que é necessária, né, para uma criança estar usando lente, e o auxílio também dos responsáveis, né? E aí, tá bom, ao longo da vida a gente pode continuar usando lente. O importante, uma criança que vai fazer, a pessoa que vai começar cedo, né, a usar lente, que pode ser necessário usar anos e anos e anos ao longo de toda a vida. É você seguir as orientações corretas de prazo de descarte da lente, né? Você seguir o acompanhamento com o médico para ver se está tudo bem, se o olho está saudável, se aquela lente não está de alguma forma prejudicando a visão, para que a gente não tenha nenhum risco desnecessário, né? A lente, a gente fala que ela é muito segura, se a gente seguir todas as orientações direitinho. Então, seguindo as orientações, acompanhando direitinho, não há problema da pessoa ficar usando, não há necessidade de parar a lente, a não ser que o médico note alguma alteração. Por isso que é tão importante estar sempre acompanhando com o médico oftalmologista. E aí, ao longo da vida, pode usar até idoso, né? A gente tem bastante pacientes na melhor idade usando lente de contato, né? Melhor idade chegando aí, né? Pois Sabe, é. eu tenho certeza que tu observas isso no teu consultório também, mas as crianças, os adolescentes aí, iniciais, pré-adolescentes, vai, a galerinha de 10, 13 anos de idade, se adaptam assim de uma maneira super fácil, né? Impressionante, né? E sabe o que eu A vejo, Cris? gente, Assim, a criança que às vezes tem uma miopia alta, por exemplo, ela deixa de fazer o esporte, de sair ao ar livre, que a gente sabe que é tão importante para controle de miopia, por exemplo, porque tem um óculos grande, acaba que aquilo atrapalha, aquela maçã atrapalha, então ela acaba se trancando mais em casa, ficando mais no videogame, que é tudo que a gente não quer, né? Então, às vezes, a lente de exatamente. contato possibilita a prática de esportes, a maior exposição ao ar livre, que às vezes o óculos dá uma bloqueada naquela criança em relação a isso, né? O que você acha, assim, no teu dia a dia? Você também nota Não, isso? com certeza, eu super noto, eles ficam muito mais livres, né? Dá mais liberdade para eles, eles em geral são pessoas mais envergonhadas,
né? E aí, quando começa a não precisar mais daquele óculos, ficam bem mais satisfeitos, né? E a gente geralmente começa orientando os pais a questão de colocada, de retirada. Em pouquíssimos tempos eles já se viram, né? Pois É é, a gente impressionante surpreende como eles até. aprendem rápido, né? Então, vale super a pena quem tem filho aí, pré-adolescente, ou adolescente mesmo, querendo começar a utilizar, porque vai facilitar a vida deles, sim. E deixa eu te fazer outra pergunta que chegou para a gente com relação a isso. A questão da lente de contato, ela muda no decorrer da vida ou é sempre a mesma lente que o paciente vai Então, utilizar? bom, tirando aquela exceção, vamos falar só da partir dos 8 anos, então, tá bom? O Uhum. que a gente recomenda bastante, assim? Lente de descarte diário. Usou, jogou fora. Usou, jogou fora. Porque você tem um risco de contaminação muito menor, você tem uma necessidade de cuidado muito menor. Né? Então, lentes de descarte diário são bem interessantes. Hoje em dia, inclusive, a gente tem lentes de descarte diários que auxiliam no controle da miopia. Então, para aquela criança que está com miopia em evolução, a gente consegue usar uma lente que, além de dar uma liberdade, né, em relação aos óculos, ela também vai auxiliar no controle da miopia. Fora as lentes de descarte diário, a gente pode pensar em lentes rígidas, que também são lentes bem seguras, ou até mesmo a ortoceratologia, né, que é um tratamento por meio de lentes de contato, um tratamento refrativo. Como que funciona a ortoceratologia? A criança ou adolescente dorme de lente, e durante o sono, essa lente ela corrige o grau, e aí eles acordam sem grau. Então eu também observo assim, como eles mudam o dia a dia deles quando eles fazem a ortoceratologia, né? Você pega uma criança que tinha 5 graus de Sorriso. um adolescente introvertido, né, que chega aqui com um sorriso desse tamanho, tô sem grau, como se tivesse feito a cirurgia, né? Essa diminuição do grau, então a pessoa fica sem óculos e sem lente durante o dia, como se tivesse realmente operado à noite, só que se ela para de dormir com a lente, em poucos dias também o grau vai voltando. Mas é muito interessante quando a gente está falando de criança e de adolescente, criança depois dos 8 anos, tá? Porque você tá dando a possibilidade de ela ter um resultado como se alguém já tivesse operado, mas ela não operou ainda, né? Então é bem satisfatório, eu acho que é bem interessante, assim. E vamos lembrar, né, que a ortoceratologia, como a doutora Lívia falou, ela vai tratar a miopia e, ao mesmo tempo, vai prevenir, né, a evolução. Então, é um dos tratamentos que a gente utiliza aí para prevenção de progressão de miopia, né? Então, a gente consegue Exatamente. os dois ao mesmo tempo. Se a gente falar em 20, 30 anos atrás, nos pais dessas crianças que hoje têm adolescentes que têm miopia, eles não tiveram a mesma possibilidade que hoje a geração nova tem, né? De você, ao mesmo tempo, estar tratando o grau, evitando ou diminuindo o risco desse grau aumentar, ao mesmo tempo que você dá liberdade para viver sem óculos, né? Acho que é bem interessante. De qualquer forma, essas crianças, esses adolescentes têm que ter um par de óculos aí para alguma emergência, sempre é válido ter um par de óculos. Qualquer pessoa que usa lente de contato é importante ter, sempre que possível, né? Acho que é importante a gente lembrar Fazer esse também. intercalar, né, também. É. Uma pergunta que chegou que sempre tem dúvida, e já não pensando na galerinha aí mais nova, paciente que tem pterígio, pode usar lente de contato? Pterígio, gente, é a famosa carne crescida, né? Para quem não conhece aí. Você costuma adaptar? Então, pode se tornar um desafio um pouco maior, né? Porque às vezes a lente vai bater, dependendo da lente, se ela for uma lente maior, pode pegar naquela borda do pterígio, se for uma lente rígida também pode atrapalhar um pouco a adaptação. Até existem lentes esclerais, por exemplo, que você consegue fazer uma adaptação ali naquela região, né? Para o pterígio, mas de modo geral, assim, se está te incomodando, você quer usar lente de contato, talvez seja interessante pensar numa cirurgia, né? Aí geralmente opera para depois fazer adaptação, né? Aquela pergunta clássica, Lívia, que sempre chega. A lente de contato pode se perder nos olhos? Pode entrar? Não, gente, não pode perder no olho. Inclusive, tomem cuidado. Já aconteceu uma vez uma paciente comigo com 3 lentes de contato, uma por cima da outra, porque ela achou que tinha perdido, que tinha caído, sei lá, que tinha ido para trás do olho. Não tem como a lente ir para trás do olho, tá? Existe uma membrana que segura a lente ali. Ela pode até dobrar e ficar aqui dentro da pálpebra, e aí é legal, se você não está conseguindo tirar, vai no oftalmo, vai no teu médico, porque ele consegue curar a lente, avaliar, inverter a pálpebra para ver se ela está aqui pela parte de dentro do olho, mas não tem como a lente de contato ir parar atrás do olho, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos que não tem. Tem essa, né? Às vezes vocês coçam os olhos e ela acaba indo realmente para a região superior. E não dá para ver, né? Por isso que a doutora Lívia falou, vai no oftalmologista, a gente tem um colírio, aquele colírio laranjinha,
especial que vai conseguir verificar onde que está a sua lente. Se não corar com aquele colírio, você pode ter certeza que saiu, né? Que às vezes também o paciente coça os olhos e acaba saindo a lente de contato sem problema nenhum, né? Aí tem que realmente ver isso. Uma outra dúvida que chegou aqui. Pode utilizar a lente o dia inteiro? Colocar ao acordar e tirar apenas para dormir? Pode sim, pode usar o dia todo, né? A gente tem as lentes de descarte diário, por exemplo, que a gente usa coloca de manhã, no fim do dia joga fora. E o mais saudável é você tirar a lente para dormir, né? Até existem lentes com alta oxigenação, esporadicamente, você pode fazer o uso noturno, mas o mais saudável sempre para o olho, já que quando você fecha o olho, você vai ter uma menor oxigenação para a sua córnea, que é o transparente do olho onde você encosta a lente. Então, é mais saudável que durante a noite você retire a lente para dormir. Exceção, ortoceratologia, tá, gente? Porque essa lente ela foi desenvolvida para o uso noturno. Então, esses pacientes, eles usam a lente à noite e de dia eles não usam nada, tá? Mas não tem problema você usar a lente o dia todo. Outra exceção, lentes esclerais no começo do uso. Às vezes o paciente não consegue colocar a lente de manhã e usar o dia todo. Então, às vezes, é interessante a gente fazendo um regime de aumentar progressivamente, né? E sempre respeitar o limite do teu olho, né? Teu olho tá ficando vermelho, tá ficando cansado, é melhor tirar a lente do que você ficar forçando ali uma situação que talvez não esteja tão saudável para a tua superfície ocular. Isso, inclusive, tem muito a ver com a minha próxima pergunta para ti, Lívia, que chegou, que diz assim, troco minha lente de contato apenas quando ela incomoda. Tá correto? Tá péssimo. Deus me livre, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Toda lente tem um prazo certo de descarte. Então, a tua lente é de um dia jogou fora. A tua lente é de 15 dias jogou fora. Existe até na própria bula da lente, geralmente está escrito lá o prazo de descarte correto, mas o seu oftalmologista também deve te orientar em relação a isso. Por isso a importância de você comprar, na verdade, fazer adaptação, né, com o médico oftalmologista. Não deve ser, a lente não deve ser adaptada sem uma avaliação pelo médico, tá? Porque existem certas orientações que você precisa saber e respeitar. A lente ela é muito maravilhosa, só que existem riscos inerentes à prática inadequada do uso da lente de contato. Então, é muito importante, não espera ficar ruim para você trocar a tua lente. Ficar ruim, né? Não. Às vezes, em geral, já passou há muito tempo, né, o período de validade. O pessoal que só troca a lente quando está incomodando, gente, é porque já era para você ter trocado, provavelmente há semanas antes, né? Pode até ser que você fique bem durante anos assim, mas o dia que der errado, você vai se arrepender de ter feito a coisa da maneira brincadeira correta, né? E aí chega a minha outra pergunta para ti, que também chegou aqui. Existe alergia à lente de contato, né? Tem pacientes que às vezes começam utilizando e está super bem, super adaptado, e depois de alguns anos de uso começa a desenvolver alergia, né? Existe isso? O que pode acontecer é uma intolerância, né? Às vezes pode acontecer, por exemplo, alergia ao produto de limpeza. Às vezes a gente precisa trocar o produto de limpeza. E aí também mais uma coisa que vocês devem sempre seguir a orientação, né? O seu oftalmologista prescreveu um determinado produto de limpeza, segue a orientação relacionada a isso. Às vezes você chega na farmácia, encontra um bem mais barato lá, troca, e aí você pode desenvolver uma alergia àquele produto, tá? Mas pode acontecer, sim, uma intolerância. Às vezes a pessoa usa muito, muito tempo, e de repente não consegue mais usar a lente não fica no olho. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho, avaliar como é que está a superfície do olho, fazer uma consulta, né? Corar a córnea para a gente ver se tem alguma lesão. E em alguns casos a gente suspende por um período, se necessário, prescreve colírio. E aí a gente pode até precisar... Uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, não sei se tu notas também, em geral, as pessoas que estão desenvolvendo intolerância é justamente o pessoal que não está fazendo o uso mais adequado da lente, né? Mais comum, aquele né? pessoal que está passando o período determinado, às vezes o produto não está sendo correto, né, para higiene. Não sei se tu notas isso também. Sim, com certeza. Quando você... Toma muito cuidado, gente. Você aumenta o risco de ter depósitos na tua lente que podem favorecer essa intolerância também, né? Por isso que é importante também respeitar o prazo de validade da lente, né? Que é justamente a questão de uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Meus olhos têm prazo de validade para usar lente de contato? Chegasse a começar a responder, mas aí, a gente comentou, né, dos idosos, né, que estão começando a utilizar muita lente de contato para correção de presbiopia,
né? A gente tem os idosos aí hoje com uma exigência visual um pouco aumentada. Como é que tu vês isso no teu consultório? Existe esse prazo de validade? Eu acho que assim, eu acho que cada vez mais as pessoas têm se tornado jovens, né? Então você pega aqui uma pessoa com 60 anos super nova, né? Claro, quer viver a vida, quer estar livre da presbiopia, quer dificuldade para perto. Então, não tem problema nenhum. A pessoa, desde que ela consiga colocar e tirar a lente, ou tem alguém que possa estar auxiliando nesse processo, e faça o acompanhamento com o médico, não há problema em usar a lente até A regra bastante mais idade. importante, gente, é fazer o acompanhamento oftalmológico. Se vai ter uma criança, se vai ter um adulto, vai ter um idoso, ele fazendo esse acompanhamento e a adaptação, sem problema nenhum de você utilizar, né? Inclusive, tem alguns idosos que usam até para uso terapêutico, assim, a pessoa tem algum problema Sim. visual, de dor no olho, a gente consegue colocar lente para diminuir a dor, né, do olho Uhum. também. Então, mais uma função aí da lente de contato que a gente também usa até em pacientes com idade bem avançada, inclusive, para melhoria da dor, certas comorbidades da córnea. Uma outra pergunta que chegou, essa aqui dá até palpitação no coração. Posso usar lente de contato colorida de outra pessoa se limpar bem? Deus me livre. Você usa escova de dente de outra pessoa? É. A Nem lente ela é pensar, de né, uso gente? individual, então assim não dá para trocar, até porque cada olho é um olho, cada olho tem a sua curvatura, cada olho tem seu grau, mesmo que seja uma lente sem grau, é totalmente anti-higiênico você pegar a lente de outra pessoa e colocar no teu olho, a chance de uma contaminação é muito maior, né? Então, com certeza não. Não, 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 não. Nem Lente pensar, né? Cada pessoa que quer usar lente de contato, passa com o teu médico, faz exame, vê a curvatura, vê como é que está a córnea, para aí sim adaptar a lente correta, ainda que seja uma lente sem grau, uma lente colorida, né? Então, Sim, com tomar cuidado em certeza. relação a isso. Aqui uma curiosidade também bem básica, até para quem está começando, às vezes, a usar óculos, né? Quais os tipos de grau que são possíveis de corrigir com lente de contato? E aí ele até pergunta uma específica, tem para astigmatismo? Né? Tem, com certeza tem. A gente consegue corrigir todo tipo de grau com lente de contato. A gente consegue corrigir a miopia, a hipermetropia, astigmatismo. A gente consegue corrigir presbiopia também com lente de contato. Então, assim, pode ser que precise de uma lente especial, pode ser que precise de uma lente rígida, pode ser que precise de uma lente tórica para corrigir astigmatismo, mas isso aí, a resposta para a lente certa para você vai ser feita através dos exames que vão ser feitos para o teu olho. Como a gente falou, Sim, é individual, né? Então, sim. assim, a gente pode corrigir todos os tipos de grau, mas de maneira individualizada. O médico vai avaliar qual que é a lente melhor para você, mas dá para a gente corrigir sim. Bem, chegou uma outra pergunta aqui para a gente, que na verdade não tem resposta, né? Mas assim, quanto custa em média uma lente gelatinosa e rígida escleral? Isso varia muito, gente. Não tem como a É, gente dar essa resposta aqui, É né? muito difícil. Assim, duvidem num valor muito baixo, porque são lentes que também assim, exigem, por exemplo, uma lente escleral, uma lente que vai ser feita para você, uma lente que não tem pronto em qualquer lugar que você vai sair comprando. Então, assim, se for muito baixo, tem uma coisa errada aí, né? Geralmente é uma É, lente que tem um custo um pouquinho mais alto por conta de ser um tratamento especial mesmo. depende muito da tecnologia envolvida, né? Hoje em dia a gente Sim. tem lentes dos mais diversos materiais, de mais diversos desenhos, né? A gente sempre tenta orientar os nossos pacientes, vocês, que nem toda lente gelatinosa é igual, que nem toda lente rígida é igual, tá? Justamente porque vai ser escolhido de maneira individual, né? Tenho certeza que a Lívia também passa por isso, mas às vezes meu paciente usa uma lente num lado e uma outra totalmente diferente no outro, tá? De fabricantes diferentes, de desenhos diferentes, e assim mesmo, daí vem a nossa função, né? Aqui, como oftalmologista, especialista em lente de contato, de achar a melhor opção para cada um, né? Conversar muito, a gente geralmente conversa muito para saber qual é a expectativa, para que aquele paciente quer aquela lente. Ele quer usar todo dia? Ele quer usar só de vez em quando? Ele quer usar só para ir para academia? Ele quer usar para o computador também? Enfim, isso aí tudo determina também qual vai ser a lente indicada. Então, já é importante geralmente conversar, às vezes até passar por um teste, né, de lente para a gente avaliar qual que vai ser a melhor possibilidade. Ó, vamos ver outra pergunta aqui também. Ó, boa noite, tenho 43 anos, míope de 3 graus em ambos os olhos. Usuário de óculos, passei a não enxergar bem de perto. Posso trocar os óculos pelas lentes? Pode trocar os óculos pelas lentes, sim, mas você não vai poder colocar esses 3 graus nos dois olhos, senão você vai continuar com dificuldade para perto.
Teu oftalmologista vai fazer um teste com você, às vezes a gente deixa um olho para longe, um olho para perto, às vezes a gente usa lentes de contato multifocais, mas o que eu posso dizer é muito prazeroso tratar um caso como o teu e auxiliar a adaptar a lente de contato. Tenho certeza que um especialista em lente, né, oftalmologista, vai conseguir resolver o seu problema da melhor forma possível, tá? Sim, para resolver, tá? Com lente. Isso, inclusive, às vezes é uma queixa, né, do paciente, que ele nota que quem é míope em especial, né, que começa a usar lente e a visão de perto muda, gente. Porque a gente está mudando a maneira como está chegando a imagem no nosso olho, né? Então, é bem comum, em especial quem está na beira aí dos 40 anos, Às vezes a se pessoa está botar a a lente 10, de 20 correção graus com a total. mesma lente e a gente precisa trocar essa lente quando faz 40, tá? Isso é muito comum, gente, é muito frequente no nosso consultório, tá? Então, a gente precisa fazer certas adaptações de grau, porque existe uma outra coisa que surge depois dos 40 anos, que é a presbiopia, que é a dificuldade para perto, que vai aparecer para todo mundo. Então, a gente tem que ajeitar aí, mexer da melhor forma possível, mais uma vez, dependendo das suas atividades, da distância que você quer enxergar, para definir qual vai ser a melhor lente para você. Tá? Exatamente. Outra pergunta já mais específica sobre ceratocone, gente. Vamos, a gente já mandem rapidinho, que daqui a pouco a gente vai ter as últimas já. Tem o ceratocone e o óculos não está resolvendo mais. Como faço para trocar? Gelatinosa ainda serve? Olha, primeiro, tem que fazer uma boa refração, que é o exame do grau. A refração num paciente com ceratocone é uma refração de desafio, né? Tem que ter bastante paciência para fazer esse teu exame do grau. Para você é difícil, para a gente, às vezes, também pode ser mais difícil, porque às vezes você tem dificuldade em encontrar o grau certo. Então, fez uma refração nova, uma refração boa, que é o exame do grau. E mesmo assim, a visão não ficou boa, talvez a lente gelatinosa não vai te dar uma boa visão, porque ela vai te dar uma visão parecida ali com a do óculos. Talvez seja interessante passar por uma lente rígida corneana ou, em alguns casos, um caso mais avançado, uma lente escleral. Fazer um teste aí e conversar com um especialista em lente, tá? E também avaliar se o ceratocone aí está piorando a tua visão, pode ser que o ceratocone esteja evoluindo, né? Ceratocone é uma doença muito específica que precisa de outras avaliações, não só lente de contato, né? Um dos sinais de evolução é que o óculos não está ficando bom mais para enxergar. Então, mais uma vez, é importante fazer uma topografia, fazer uma avaliação para ver como é que está aí esse ceratocone, tá? Bem, gente, essas eram as perguntas que chegaram aqui para a gente. Se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, nos enviem aqui agora, que senão a gente realmente... O objetivo da live é tirar essas dúvidas do seu dia a dia, né, de maneira rápida, tá bom? A gente recebeu várias perguntas, que a doutora Lívia respondeu de maneira exemplar, perfeito. E o nosso objetivo é justamente esse, tá tirando as dúvidas do público, de uma maneira mais direta e mais acessível para o nosso público em geral, usuário de lente de contato. Né? O nosso tema hoje, né, era: se eu iniciar o uso de lente de contato precocemente, poderei utilizá-las a vida toda? Né? A doutora Lívia já respondeu que sim, você pode utilizar aí desde a fase infantil até a gente ficar bem velhinho, né? Quando a gente já passa a ter outras alterações oculares, que já vai modificar, em geral, a nossa refração e o perfil de uso. Mas foi muito bacana. A doutora Lívia quer deixar o último recado final aí para o pessoal? Eu acho que é legal a gente conversar, Cris, o seguinte, que por muitos anos as crianças foram negligenciadas, né? A pessoa levava a criança pela primeira vez no médico quando ela começava a se queixar com 10 anos de idade ou depois dos 8 anos. Até os 8 anos de idade, muita coisa está acontecendo no desenvolvimento da visão. Então, a criança tem que ser acompanhada desde cedo, tá bom? Fazer o teste do olhinho quando nascer, repetir por volta ali dos 4 a 6 meses, reavaliar anualmente, tá? Por quê? Porque a gente tem que acompanhar a criança desde cedo, porque existem certas alterações que, se a gente tratar tarde demais, pode já não ter um bom resultado, tá? E hoje, com as novas tecnologias e lentes de contato, a gente consegue, sim, oferecer saúde ocular e lente de contato mesmo numa fase mais jovem, tá? Então, a partir dos 8 anos, a gente já indica lente de contato em determinadas situações. E sempre acompanhar com o médico oftalmologista, seguir as orientações relacionadas ao prazo de descarte, ao produto de limpeza, né? E ao acompanhamento com o médico. Uma criança, um adolescente em uso de lente, ela tem que ter um olhar ainda mais aproximado do seu médico oftalmologista, tá? Mas é um grande prazer eu e Cris aqui, todo o time da Soblac, de cuidar das crianças realmente que usam hoje em dia lente de contato com segurança.
Com certeza. Vamos lembrar que justamente o que a doutora Lívia falou, né? A gente está no período de formação visual. Então, daí a necessidade de toda criança fazer esse acompanhamento aí com seu médico oftalmologista. Lembrar também que não existe receita de lente de contato. O que existe é o que a gente chama de adaptação da sua lente de contato. Então, vai ser avaliado qual é a sua refração, qual é o melhor material de lente de contato para você, perfil de uso, higiene, orientação de o que fazer, fora o acompanhamento dinâmico do uso da sua lente, né? Igual a doutora Lívia falou também antes, o fato de você estar com uma lente X hoje não quer dizer que você vai ficar com ela o resto da vida. Quer dizer que você vai poder utilizar a lente de contato, sim, mas que tem esse processo dinâmico, muitas vezes, de troca, de grau, de material, de perfil de uso. Então, isso só o seu médico oftalmologista vai conseguir decidir junto com você, né? Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, depois passem para a gente, que a gente vai estar aqui tirando as dúvidas com todo o prazer. Né? Obrigada, Lívia. Foi um prazer estar conversando aqui com você, tirando as dúvidas do público. Obrigada, Sobleck. A gente tem feito aí lives semanais direcionadas a você, público usuário de lente de contato. Então, sempre fique ligado nas nossas redes sociais e participem. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, gente. Até mais, beijos.